tudo bem? Nesse vídeo nós vamos abordar sobre a Roma republicana. É interessante que você assista aqui no canal o vídeo 1 sobre a Roma monárquica. Esse é o vídeo 2 e nós vamos abordar aqui de forma rápida os principais aspectos da Roma republicana. Vamos ao vídeo. A derrubada da monarquia em 509. Bem, sobre o episódio histórico da derrubada da monarquia romana, ocorrida em 509 a.C., nós podemos afirmar que o rei Tarquínio, o soberbo, de origem etrusca, foi derrubado por uma conjuração patrícia. Era o Senado patrício desejoso de ampliar seu poder no controle político de Roma. O poder executivo na Roma republicana. O poder vai ser exercido pelos seguintes magistrados: os cônsules, os pretores, os censores, os edis, os questores e o ditador. Vamos ver cada um deles. Quem era o cônsul? Eram eleitos em número de 2, pela Assembleia Centurial para um período de 1 ano, e lá eles podiam propor leis, presidir o Senado e as assembleias. O pretor era encarregado da conservação da cidade, do policiamento e do abastecimento. Já o censor, cabia a ele fazer o censo, contar os cidadãos e as suas rendas, e assim fornecer dados ao Senado, com a lista senatorial, informando quais eram os cidadãos romanos que preenchiam os critérios para serem senadores. O edil era encarregado da conservação da cidade, do policiamento e do abastecimento. O questor cuidava do tesouro público, da arrecadação dos impostos, e o ditador era aquele que em épocas de crise, calamidades, guerras, era escolhido um ditador pelo período máximo de 6 meses, que governava com plenos poderes. As assembleias republicanas em Roma. Nós vamos ter a Assembleia Centurial, que era dividida em centúrias, ou seja, grupo de 100 soldados, ou centuriões, cuja função era votar os projetos apresentados, E havia, sim, 98 centúrias patrícias e 95 plebeias. Como o voto para projetos era por centúria, a aristocracia patrícia controlava as decisões. Vamos ter também a Assembleia Curial, que examinava os assuntos religiosos, a Assembleia Tribal, que nomeava os questores e os edis. O nexo. O nexo era uma ferramenta jurídica. Na Roma republicana, aquelas pessoas que viviam marginalizadas politicamente, os plebeus, mesmo que enriquecessem através do comércio, quando o plebeu se tornava insolente, sem condições de pagar suas dívidas, tinha de se submeter a uma instituição chamada nexo, que colocava o devedor subordinado ao credor até que a dívida fosse paga. Em alguns casos, isso durava a vida toda. Os plebeus ganham representação. 2 tribunos da plebe. A marginalização e o descontentamento dos plebeus em Roma com o nexo, no período republicano, deram início a uma série de revoltas, uma luta de classe muito intensa em Roma. E em 494, os plebeus, em um sinal de protesto, retiraram-se para o Monte Sagrado e exigiram de lá representação política. Como sua participação na economia e no exército romano era de extrema importância, os patrícios finalmente resolveram ceder e atender a essa reivindicação dos plebeus, que ganharam, portanto, representação política em 2 tribunos. Agora, os plebeus terão 2 tribunos da plebe. Além de terem ganhado a representação de 2 tribunos da plebe, os plebeus também tiveram o direito de vetar algumas decisões do Senado. E os tribunos da plebe agora eram considerados intocáveis, tinham imunidade parlamentar. Os tribunos também poderiam ser procurados a qualquer hora que se sentissem injustiçados. Por isso era comum que a casa dos tribunos da plebe, dos 2, ficassem abertas durante dia e noite, para caso algum plebeu da Roma republicana se sentisse prejudicado, se dirigisse à casa de um dos 2 tribunos da plebe para pedir ajuda. Eles também ganharam a Lei das 12 Tábuas, que é a primeira compilação escrita das leis romanas, a Lei Canuleia, em Roma, que vai favorecer aos plebeus, permitindo que eles se casem com os patrícios, e a Lei Licínia, que garantia a divisão das terras conquistadas pelos soldados plebeus nas campanhas militares do Império Romano Republicano. E um dos cônsules seria um plebeu. As conquistas romanas.
Roma empenhou-se em conquistar a Península Itálica, devido à necessidade de obter gêneros alimentícios para o abastecimento, bem como por fim às ameaças de invasões dos povos da região. E em 272 a.C., Roma alcançou o extremo sul, conquistando Tarento, na região da Magna Grécia. A expansão romana deu dinâmica própria à estrutura escravista, que, estabelecida, passou a exigir novas conquistas para aumentar o número de cativos que se tornaram gradativamente indispensáveis à estrutura socioeconômica romana. Enfim, estima-se que por volta do século IV a.C., a população de escravos somou não menos de 40.000 indivíduos da Roma republicana. As Guerras Púnicas de 264 a 146 a.C. Embora a Roma republicana tivesse conquistado a Península Itálica, a hegemonia cartaginesa do Mediterrâneo impedia a expansão romana na região. Portanto, Cartago, fundada pelos fenícios, com cerca de 250.000 habitantes no norte da África, possuía inúmeras colônias na Córcega, Sardenha, Sicília e na Península Ibérica. Portanto, a disputa pela posse da Sicília originou as guerras entre Roma e Cartago, até que o general cartaginês Aníbal atravessou o Gibraltar, os Pirineus e os Alpes para atacar Roma. Sem sucesso, ele retorna a Cartago. Aníbal foi derrotado em Zama, sul de Cartago, pelo general romano Cipião o Africano. Em 146 a.C., Roma conseguiu aniquilar Cartago, dizimando sua população. Mudanças sociais da Roma republicana em processo de expansão. Nós vamos ter nesse período de expansão militar e conquista de novas terras, um grande fluxo de riquezas vindo para Roma proveniente dessas conquistas militares. Isso vai gerar um aumento dos grandes latifúndios, uma vez que essas terras conquistadas, num primeiro momento, elas ficavam nas mãos da classe senatorial, da classe patrícia. E aí vai surgir um grande conjunto de latifundiários, pessoas que eram donas de muitas terras. Automaticamente, isso vai arruinar a vida do pequeno lavrador. Um outro elemento que vai ocorrer nesse período é o aumento da escravidão. E também outros fatores como o êxodo rural, os pequenos lavradores abandonando suas pequenas terras e vindo para a cidade. Isso vai gerar um aumento do empobrecimento da plebe. Assim, nós vamos ter uma nova divisão social na Roma republicana. Nós vamos ter a ordem senatorial, cerca de 2.000 pessoas, possuidoras de mais ou menos 1 milhão de sestércios, moeda de prata. Nós vamos ter a camada equestre, cerca de 20.000 indivíduos, com fortuna superior a 400.000 sestércios, e a ordem plebeia, de pessoas livres, mas sem direitos políticos, que não participavam do Senado e nem tinham posse. Sobre a escravidão em Roma. Em 326, aboliu-se a submissão servil por dívidas, tornando assim a escravidão ainda mais vital para a produtividade romana. E assim, a ampla utilização da mão de obra escrava em Roma trouxe inúmeras rebeliões de cativos. E a mais importante dela será a de Espartacos, entre 73 e 71 a.C. A revolta de Espartacos chegou a ameaçar a cidade de Roma. Os reformadores na Roma republicana. Nós vamos ter Tibério Graco e Caio Graco. Frente à crise geral por que passavam os pequenos agricultores na Roma republicana, alguns grupos se mobilizaram na busca de reformas e destacaram-se nesse período 2 tribunos da plebe, Tibério Graco e Caio Graco. Tibério, eleito tribuno da plebe em 133 a.C., propôs uma lei pela qual quem tivesse mais de 310 acres de terra deveria doar um excedente para o Estado, a fim de que estes as arrendassem aos cidadãos pobres. O Senado opôs-se a tal medida, e numa tumultuada sessão no recinto do próprio Senado, Tibério e mais de 300 de seus adeptos foram assassinados. Caio Graco, 123 a.C. Caio Graco foi eleito tribuno da plebes em 123 a.C., ou seja, 10 anos depois do assassinato de seu irmão Tibério. Caio elaborou leis para melhorar as condições de vida dos plebeus. Caio aprovou a lei frumentária, que determinava a distribuição de trigo abaixo do preço aos plebeus, além da reforma agrária. Os aristocratas reagiram contra Graco e seus seguidores, o que resultou em vários confrontos armados, até que, cercado numa das colinas romanas, Caio ordenou a seu escravo que o matasse, antes que ele caísse nas mãos de seus inimigos. Os generais da Roma republicana.
Após a morte de Graco, houve polarização política seguida de radicalização nas lutas governamentais. E a República Romana entrou em crise, né? Os aristocratas desejosos de manter a ordem versus os populares ansiosos por reformar essa ordem. Nesse período vão se destacar o general Mário, defensor dos plebeus, e Silas, defensor dos conservadores. Silas abdica do poder em 79 a.C. e foi sucedido por novos líderes aristocráticos, Pompeu e Crasso. Pompeu abafou a revolta popular da Espanha, né, comandada por Sertório, entre 78 e 72 a.C., e Crasso reprimiu a revolta de Espartacos, entre 73 e 71 a.C., em Capua. O prestígio dos dois generais aproximou-os da política, na qual se destacou Júlio César. A tentativa de golpe de Catilina. O patrício Catilina tentou tomar o poder e assassinar os magistrados. Tal conjuntura foi delatada e evitada por Cícero, grande orador, né, eleito cônsul. Os cidadãos romanos disputaram o controle do Estado, ativando a instabilidade política que caracterizou o final da República Romana. E assim nós vamos ter o primeiro triunvirato, em 60 a.C., né, onde o Senado romano acabou elegendo 3 fortes líderes políticos ao consulado, que eram militares: Júlio César, Pompeu e Crasso. Governaram juntos, dividindo entre si os domínios romanos. Crise do primeiro triunvirato. Em 54 a.C., Crasso morreu em combate na Pérsia, e em 56 a.C., Pompeu foi proclamado cônsul único, destituindo César do comando militar da Gália. Ao saber, através de uma mensagem senatorial, de sua destituição, César resolveu lutar. Atravessou o rio Rubicão e falou: "A sorte está lançada", e dirigiu-se a Roma. Pompeu, ao saber disso, fugiu e César assumiu o poder da Roma no final de sua estrutura republicana. O assassinato de Júlio César em 44 a.C. O assassinato de Júlio César vai ocorrer após ele ter sido aclamado ditador vitalício. Foi assassinado a punhaladas em pleno Senado romano. A morte de Júlio César causou grande revolta popular. E assim Marco Antônio, um dos generais de César, juntamente com Lépido e Otávio, formaram o segundo triunvirato. Após eliminar os opositores de César, os novos triunviratos iniciaram disputas internas. E assim Otávio, aproveitando-se da ausência de Marco Antônio, que se encontrava no Egito, desconsiderou Lépido e declarou guerra a Marco Antônio, e o derrotou na Batalha Naval de Actium em 31 a.C. Otávio, depois de derrotar Marco Antônio, recebeu no Senado o título de príncipe, primeiro cidadão, e tornou-se assim apto a receber o título de imperador supremo. Termina aqui a República Romana e inicia assim o período imperial. Esse assunto nós trataremos no terceiro vídeo, a Roma Imperial. Espero que vocês gostem, dê um like, se inscreva no canal, deixe um comentário e até a próxima!